Bom dia, turma! Como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021 e nós temos aula de português e ensino religioso. Em língua portuguesa, hoje nós vamos falar sobre o uso do C e do C cedilha. Você vai abrir o seu livro aí na página 64 para acompanhar a explicação da atividade junto com a prova, tá bom? Caminhos da língua, uso do C e C cedilha. Releia esses trechos da história, o outro lado do espelho, e observe as palavras em destaque. O gatinho não sabia cruzar os braços e Alice ameaçou. Nós vamos observar essas palavras aqui, ó. Braços, Alice e ameaçou. A menina achou que aquele conselho era tolice e continuou a caminhar em direção à rainha. Dessa vez, acertou. Encontrou-se com a rainha em cima do morro que tanto tentara alcançar. Quais são as palavras que nós temos aí? Braços, Alice, ameaçou, tolice, direção, acertou e cima. Agora você vai anotar nesse quadro abaixo as palavras destacadas de acordo com a indicação. Quais são as palavras aí que tem a letra C? E quais são as palavras que têm a letra C cedilha? Você vai separar elas nessa tabela aqui. As palavras que têm a letra C, você põe desse lado. As palavras que têm o C cedilha, você põe desse outro lado, ok? Leia em voz alta as palavras anotadas na atividade anterior e responda as questões. Vamos lá. Braços, Alice, ameaçou, tolice, direção, acertou, cima. O som do C e do C cedilha representam nessas palavras. É o mesmo som representado pela letra C de caco ou é o mesmo som representado pela letra S de saco? Você acha que as letras Cs aí, tanto o C como o C cedilha, nessas palavras que a gente leu, elas têm som de C, o C de caco, ou tem som de S, S de saco? Qual a alternativa que vocês acham que está certa? Letra B. Há alguma palavra que começa com C? Dessas palavrinhas que a gente leu aí, tem alguma que começa com C? Qual? E letra C. Tem alguma palavra aí que começa com C cedilha? Alguma dessas palavras começa com C cedilha? Você vai responder aí para a prova. Letra D. Observe as vogais que aparecem depois do C e do C cedilha e complete o texto do quadro. Vamos lá. Quando escrevemos palavras em que o C representa o mesmo som representado pela letra S de sapo, as vogais que aparecem logo depois do C são... Nós temos aí dois quadrinhos, então são duas vogais. Exemplo, você, parece, certo, acima e decidiu. Vamos observar quem são as vogais que aparecem depois do C? Em você. Quem é a vogal aqui que aparece depois do C? Vogal E. Em parece, quem é a vogal que aparece depois do C? E. Em certo, também vogal E. Acima, vogal I. E decidiu, vogal I. Então, nós podemos completar o quadro aí, ó. Quando escrevemos palavras em que o C representa o mesmo som representado pela letra S de sapo, as vogais que aparecem logo depois do C são vogal E ou I, ok? Quando escrevemos palavras com C cedilha, as vogais elas podem aparecer logo depois do C cedilha são. Vamos lá. Exemplo, ameaçou, direção, braços e açúcar. Ameaçou. Quem é a vogal que vem depois do C cedilha? Vogal O. Direção. Quem é a vogal que vem depois do C cedilha? A. Braços. Vogal O. Açúcar. Vogal U. Então, quando nós escrevemos palavra com C cedilha, as vogais elas podem aparecer logo depois do C cedilha são vogal O, A e U. Aqui já está escrito U. Então, você vai preencher aqui com vogal A e vogal O, ok?
Em todas as palavras mostradas como exemplo, as letras C e C cedilha representam o mesmo som que a letra S de saudade. Terceira questão. Leia os versos a seguir e complete as palavras com C ou C cedilha. Vamos lá. Que bicho haverá maior que o elefante, mas que cabe onde formiga é gigante? Cabe. Cabe começa com C ou C cedilha? Você vai colocar aqui nesse primeiro quadrinho. Será que é verdade uma coisa assim, fora de medida, começo ou fim? Começo aqui tem C cedilha ou C? Não parece estranho ao se comparar qual é o tamanho do cheiro do mar. Parece tem C cedilha ou a letra C. Você pode estar voltando aqui nesse quadrinho que a gente preencheu e ler as regrinhas. Quando é que eu uso C, quem é a vogal que vem depois do C e quem são as vogais que vêm depois do C cedilha, ok? Vamos continuar. Que estrofe você daria, ou que resposta você daria à pergunta feita na primeira estrofe do texto? Vamos reler aqui. Que bicho haverá maior que o elefante, mas que cabe onde formiga é gigante? E aí, que resposta vocês dariam? E para a pergunta da segunda estrofe. Será que é verdade uma coisa assim, fora de medida, começo ou fim? Qual a resposta vocês dariam para essas perguntas? E na letra B. Preencha o quadro com as palavras que você completou. Primeiro aqui você vai escrever uma palavra que. C cedilha antes das vogais A, O e U. Nós preenchemos 3 palavras aqui, ó. Foi cabe, começo e parece. Não foi? Qual dessas 3 aí vai ter o C cedilha antes das vogais A, O e U? Você vai escrever essa palavrinha aqui nesse quadro. Qual dessas 3 palavrinhas ali tem o C antes das vogais E e I, representando o mesmo som de S de sapo? Qual dessas 3 palavrinhas tem o C antes da vogal E ou da vogal I e tem o som de S de sapo? Você vai escrever aqui. Aí sobrou uma palavra. Qual das palavras não se encaixa em nenhuma dessas explicações acima? Dessas 3 palavrinhas, qual delas não se encaixa nem nessa daqui e nem nessa regrinha aqui? Aí você vai escrever ela aqui e explicar o porquê, tá bom? Essa atividade de português fica da página 64 a 65, tá bom? Em seguida, nós vamos lá para nossa atividade de ensino religioso. Hoje nós vamos falar sobre os cordões de orações de algumas religiões cristãs. Quais são as religiões cristãs? São as religiões que acreditam na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, religião cristã, tá bom? Cordões e orações de algumas religiões cristãs. Temos aí 2 crianças conversando. Dulce, você sabia que a oração do Pai Nosso é um elemento comum entre diferentes religiões cristãs? E você, Felipe, sabia que os seguidores de algumas religiões cristãs usam diferentes cordões de orações quando rezam? Vamos conhecer alguns desses cordões? Esse primeiro aqui, ele é um terço. O terço ele é um cordão de oração usado pelos católicos. Ele contém um crucifixo, que é uma cruz aqui, ó, com a imagem de Jesus. Ou aí uma pequena medalha de algum santo. Ó, aqui ó, na pontinha tem uma pequena medalha de alguma imagem religiosa. E tem 150 contas. O que são contas, Pro? São as bolinhas do terço, tá bom? São as bolinhas. Elas são divididas em 15 grupos de 10, separados por contas maiores. O terço ele serve para recitar orações e passagens da vida de Jesus e de sua mãe, Maria. Essa outra aqui, ó, esse outro desenho aqui, esse é o shotki. O shotki ele é um objeto usado pelos cristãos ortodoxos, não são os católicos, são os ortodoxos, cujo nome vem da língua russa e significa cordão de oração.
Inicialmente, ele era composto por um fio de lã com 33 nós, representando os 33 anos da vida de Jesus. Atualmente, ele pode ter outras quantidades de nós, divididos por contas, ou seja, tem essas bolinhas aqui também, ó, de madeira. A cada nó do Schottky, quem reza repete uma invocação, ou seja, um chamado do nome de Jesus, pedindo: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Essa outra imagem aqui, esse é o cordão de oração da igreja anglicana, do anglicanismo. Ela contém uma cruz, tem a cruz também aqui, ó, e tem 33 contas. A que fica acima da cruz é chamada de conta invitatória. O que é invitatória? Que convida ou que chama. As demais, elas dividem-se em 4 grupos de 7, separados por 4 contas maiores, posicionadas como se representassem as pontas de uma cruz. A cada conta do cordão, os anglicanos recitam um versículo, ou seja, um trecho, uma frase da Bíblia, e fazem uma prece, ok? A partir desse textinho que a gente leu, você vai responder essas questões aí no seu caderno. Você vai abrir o seu caderno de ensino religioso, fazer o cabeçalho, ok? Aí você vai responder essas perguntas aqui, somente as respostas. Somente as respostas. Não precisa copiar as questões. Então, você vai botar lá, questão 1. Religião em que se usa um cordão de oração chamado terço. Qual é a religião que usa o terço? Você vai colocar lá só a resposta. Cordão de oração que é composto de um fio de lã com 33 nós. Qual é o nome desse cordão? Você põe na questão 2. 3. Religião em que é recitado um versículo da Bíblia a cada conta do seu cordão de oração. Questão 4. Cordão de oração em que as contas são usadas para recitar orações, além de passagens da vida de Jesus e Maria. E quinta questão, religião que se faz a invocação: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, a cada nó do seu cordão de oração. Você vai responder essas 5 questões aí no seu caderno, somente as respostas, ok? Então, atividade de português no livro, atividade de ensino religioso no caderno, respondam, tirem uma foto bem nítida para que a Pro consiga ler e enviem lá no meu privado, tá bom, meus amores? Um beijo, abraço, estou aguardando as atividades de vocês. Tchau, tchau!